Oi, Odair, tudo bem? Eu queria agradecer você estar aqui conosco hoje, aceitar o nosso convite para gravar esse videocast, que é um projeto novo aqui da plataforma Ação contra a Corrupção, do Pacto Global da ONU Rede Brasil. E eu queria te explicar um pouquinho, explicar também para quem está nos assistindo a ideia desse projeto, né, dessa série de 8 episódios de videocast, em que eu vou conversar, bater um papo. Não quero chamar aqui de entrevista, porque não é uma entrevista, eu não sou jornalista. É um bate-papo com alguns compliance officers para a gente desmistificar um pouco essa profissão, explicar o que é essa profissão, que eu acredito que por tanto tempo tenha ficado no back-office das empresas, mas que a gente quer trazer para o front, né? A gente quer explicar que o compliance officer ele não é apenas responsável por fazer com que a empresa cumpra as regras, esteja em conformidade, zele pelas políticas de integridade. Na verdade, é um promotor de cultura de integridade que tem que estar de mãos dadas com a mais alta liderança da empresa, né? Então, é um papel de muita relevância. A gente trabalha nessa área, então a gente vai sempre defender o nosso aqui, mas é para justamente trazer esse bate-papo, a gente entender como que esses compliance officers que a gente convidou para estarem conosco chegaram na profissão, como eles enxergam a profissão também para o futuro, como essa profissão tem mudado. Então a gente vai entender um pouquinho desses profissionais que trabalham bastante com a plataforma Ação contra a Corrupção, aqui do Pacto Global da ONU, para a gente, então, trazer uma leveza, trazer uma pessoalidade. Espero que a gente consiga influenciar aí também outras pessoas que eventualmente queiram ser compliance officers, ou outras pessoas de outras áreas que não entendam qual que é esse papel, o que essa profissão faz. Então, a gente quis trazer aí um projeto um pouco mais leve, mais espontâneo, dinâmico, para os projetos que a gente faz aqui na plataforma. Então, para começar, me apresentando aqui, eu sou Chantal Castro, sou gerente da plataforma Ação contra a Corrupção, do Pacto Global da ONU Rede Brasil. E eu queria pedir para você, Odair, se apresentar também. E a gente começa o nosso bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o privilégio, né, essa iniciativa fantástica do Pacto. Né? Meu nome é Odair Oregoshi, eu tenho 53 anos, eu sou Compliance Officer da Speak Brasil. A Speak é uma empresa de energia renovável, é uma das maiores do mundo, presente em 46 países, mais de 150 mil funcionários. Aqui no Brasil nós somos já a 7ª geradora de energia privada, né? Temos uma ambição muito grande de crescer cada vez mais no país com matriz energética renovável. Né? Também no Pacto, né, fui eleito na plataforma anticorrupção como coordenador. Então a plataforma, para quem não sabe, existem mais de 300 empresas dentro do Pacto que estão na plataforma, no qual a gente tem um processo de eleição do coordenador que acontece a cada 3 anos. E nessa última eleição, né, eu fui agraciado com a coordenação, trabalho diretamente aí com a Chantal na organização desses encontros que nós temos, né? A cada 3 meses nós temos encontros com as empresas, compliance officers das empresas, justamente para disseminar as melhores práticas, debater temas de relevância e, mais do que nunca, compartilhar conhecimento, né? Como diz, a gente tem várias pessoas, e o próprio Goto, né, parafraseando uma frase que ele tem, né, o compliance não tem concorrência, né? Nós estamos aqui criando uma comunidade/unidade para disseminar melhores práticas e conhecimento e, no final, nessa jornada de tentar deixar aí um legado, uma geração melhor, né, para esse nosso país e mundo, né? Não, ótimo. E a gente tem muito orgulho, né, de trabalhar na plataforma Ação contra a Corrupção, eu diretamente, e o Odair eleito aí como coordenador da plataforma. Então, a cada 3 anos, a gente elege uma pessoa coordenadora para exercer essa função, vinda diretamente de uma empresa, né, atuando ainda numa empresa, mas exercendo também esse chapéu de coordenação da plataforma, porque é a nossa voz ativa do setor privado para tudo que a gente faz aqui dentro do Pacto Global. Então, eu queria já te perguntar, como primeira pergunta, o que te inspirou a se candidatar para esse cargo de coordenador da plataforma, e um pouco quais eram as suas expectativas. A gente está no começo desse ciclo, né? Vão ser 3 anos em que a gente vai trabalhar juntos. Tenho certeza que vai ser super frutífero e de sucesso, mas queria te perguntar um pouquinho por que você quis se candidatar e o que você espera dessa função aí, coordenador da plataforma Ação contra a Corrupção. Eu acho que o início vem do próprio fato de você escolher entrar na área de compliance, né?
No final, a gente tem um propósito de querer influenciar, né, e também colocar esse escopo de trabalho de uma forma mais ampliada, né, do que não somente no que a gente tem naquele job description tradicional, né. No caso de compliance, e aí no caso da plataforma, né, nós temos assim o objetivo de fazer com que essas melhores práticas e a forma no final, na essência, de fazer a coisa certa da forma certa, reverbere, né, além dos muros da nossa empresa. Então, a ação, a plataforma anticorrupção é uma excelente iniciativa no sentido de colocar juntos as empresas / profissionais que têm o mesmo mindset, no sentido de, olha, como é que a gente consegue fazer um movimento transformacional em que a gente consegue impactar não somente o ambiente que nós temos na empresa, mas também todas as interações que a gente tem com comunidade, stakeholders, fornecedores, enfim, toda a cadeia que a empresa tem atuação. Com isso, a gente tem a certeza, né, e a inspiração de que a gente consiga construir, assim, uma geração melhor e um futuro melhor para o país e para a sociedade. Então, o que inspira é justamente você conseguir agregar esses profissionais e / empresas que têm o mesmo propósito, a mesma convicção, né, com esse objetivo comum de fazer uma sociedade melhor, mais justa e transparente. Bem inspiracional, né? Então, aproveitando também para explicar para o pessoal que está assistindo e que não conhece, o Pacto Global da ONU Rede Brasil é uma iniciativa da ONU, né? O Pacto Global, que tem a sua sede em Nova York, é uma iniciativa do Secretariado-Geral da ONU, que busca justamente aproximar o setor privado, ou seja, as empresas, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Busca ajudar as empresas a se engajarem em iniciativas práticas, para alcançar aí um desenvolvimento sustentável, e também a Agenda 2030, que 2030 é o ano em que a gente deve cumprir aí com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui na plataforma Ação contra a Corrupção, a gente trabalha mais diretamente com o ODS 16, né? Que é o Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o combate à corrupção, inclusive no setor privado e pelo setor privado, é realizado aqui pela plataforma Ação contra a Corrupção do Pacto Global da ONU Rede Brasil. É muito importante essa ideia de influenciar, porque é justamente isso que eu queria brincar um pouco aqui com esse formato de videocast, que são os compliance officers, quem sabe, virarem influencers aí também, influencers para dentro das empresas, ou seja, realmente mudar a cultura de integridade de uma empresa, porque a integridade ela tem assumido um papel cada vez maior dentro da empresa, junto com o desenvolvimento sustentável, porque hoje uma empresa não pode se preocupar apenas com lucros, né, com vendas, com margem, com essas coisas. A integridade é muito importante. E a gente sabe também que a plataforma Ação contra a Corrupção, você comentou que aí hoje são mais de 350 empresas aqui no Pacto Global da ONU Rede Brasil, e essa é uma das mais fortes plataformas Ação contra a Corrupção de todas as plataformas do Pacto no mundo. Então a gente tem que tirar proveito mesmo dessa plataforma que aqui no Brasil é tão forte. A gente tem empresas muito engajadas, então as empresas aderem ao Pacto Global da ONU Rede Brasil e depois podem escolher quais plataformas de ação elas querem participar. A gente tem plataformas de ação no setor de meio ambiente, direitos humanos, trabalho, e a gente tem também o anticorrupção. Então a gente fica muito feliz que aí mais de 350 empresas escolheram estar com a gente desenvolvendo esse trabalho aqui, que passa muito pelas ideias e pelas sugestões que o Odair nos dá também. Então a gente fica muito feliz e conte com o Pacto para a gente fazer esse trabalho aí de influência, de inspirar, de engajar, porque o combate à corrupção é um caminho longo ainda que a gente tem para percorrer no mundo todo e no Brasil também. E eu queria te perguntar, então, Odair, um pouquinho, dar alguns passos para trás. Como que você chegou à posição de Chief Compliance Officer, né? Que é um nome em inglês, né? Que a gente pode, e você me corrija se eu estiver errado, traduzir para diretor de integridade ou diretor de conformidade aqui para o português. Mas como você chegou a essa posição de Chief Compliance Officer? O que você estudou na faculdade? O que você queria fazer quando você iniciou a sua carreira? Na verdade, ser compliance, como a gente está conversando um pouco antes, né? Você não acorda e fala, você é compliance officer, né? A minha história até é interessante, porque, na verdade, já estou há 30 anos no mercado.
E quando eu comecei a minha carreira, eu comecei lá atrás com a auditoria e a parte de finanças, ou seja, não era uma área, né, afim, né, do compliance. E aí, durante a minha carreira, eu fui mudando um pouco porque eu fui assumindo outras responsabilidades, como gerenciamento de riscos, a parte de controles internos, e aí o compliance acabou vindo para mim, né? E aí eu tive um projeto em que eu fiz uma implementação de uma subsidiária de um banco na Europa, no qual eu fiquei responsável por toda a parte de back-office, inclusive aí compliance, controles internos, gerenciamento de riscos. E aí minha vida começou lá, vai fazer mais ou menos quase 12, 13 anos atrás. Que eu me aprofundei, porque aí como eu estava na Europa, tive que entrar um pouco mais a fundo na regulação europeia, né, UK Bribery, e aí implementar esse projeto, voltar para o Brasil, aí novamente implementar esse departamento, vamos dizer, novo, no banco, aqui que eu trabalhei da Volkswagen. Depois eu tive a trajetória para a JCL Movida, que são 2 empresas de capital aberto, para implementar todo também a parte de compliance e riscos. E agora na Speak, que eu estou há 5 anos. E aí foi um processo em que eu fui amadurecendo, né, e desenvolvendo a implementação em diversos segmentos. E com isso, me especializando cada vez mais no assunto e no tema, né? Eu acho que o grande motivador é que o compliance, né, ele está, primeiro, muito vinculado com o RH, porque a gente trabalha muito com a parte comportamental, né? Vários estudos demonstram, né, que em qualquer ambiente, né, o ser humano tem uma curva, vamos dizer, normal. Você tem aqueles 20%, né, ou seja, 10% que vão fazer sempre a coisa certa. Tem os 10% que sempre vão fazer a coisa não muito certa. E 80%, que é a grande maioria, elas são guiadas pelo meio ambiente que elas convivem. Sejam elas nas empresas, sejam elas na sociedade, né? A gente tem diversas situações e exemplos, né, acadêmicos, né? Eu também acabei de terminar esse ano mestrado em sustentabilidade da GV, né? E vários estudos mostram como é que é o comportamento humano, né? E aí, em cima disso, né, o que brilha os olhos quando você trabalha com compliance, que é justamente o quanto você pode influenciar nesse ambiente e, obviamente, impactar no comportamento das pessoas, né? Quando você faz, né, um ambiente que é um ambiente transparente, um ambiente de respeito, em que as pessoas sabem claramente o que é esperado e aqueles comportamentos que são repreendidos, naturalmente você cria um ambiente em que aqueles 80% que se espelham, né, naquele ambiente, elas seguem, né? Então, esse conceito vale para a empresa, vale para a sociedade, vale como tudo. Então, o grande, acho que segredo, né, dessa profissão é você conseguir justamente criar esse ambiente de confiança e conseguir fazer com que isso se replique de uma forma e numa escala maior. E com a esperança que isso sensibilize, né, um país /nação /mundo melhor, né? Não, muito interessante. Você falou isso da proximidade com o RH. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque para explicar também para as pessoas, não existe uma faculdade de compliance, né, ou de compliance officer. Então, a gente vê no mundo do compliance e da integridade as mais diversas formações, né? Eu, por exemplo, sou advogada, você falou que começou na parte de finanças, auditoria. Você acha que também alguém que vem dessa parte da psicologia e do RH funcionaria super para ser um bom compliance officer também dentro de uma empresa? Eu sou formado também em administração, né? Tá. E agora mestrado em sustentabilidade. Você tem várias pessoas que vêm, por exemplo, do jurídico. Então, os advogados têm muito esse perfil, né? E também de outras áreas, né? O importante do compliance é como você mexe muito, de novo, com o comportamento, interações e relações humanas. Uma das características ou um dos pontos que a pessoa que vai para essa área precisa ter é justamente essa habilidade de inter-relação, né? De relacionamento, né? De justamente compreender o que está acontecendo, ter esse jogo de cintura, essa habilidade de fazer essas conexões e, obviamente, lidar com conflitos, né? Porque compliance você lida com conflitos todos os dias, né? A gente fala sempre da parte boa, mas tem a parte, vamos dizer, mais desafiadora, que você é o cara que às vezes tem que falar não, você tem que impor algumas situações e nesse ponto você tem que ter muita habilidade para lidar com isso também. Por isso que eu acho que às vezes o compliance officer pode ter essa percepção aí dentro de uma empresa ou fora dela de que tem essa função linha dura, né? De cumprir com as regras, de garantir a conformidade, mas a gente também
eu acho que a profissão tem evoluído muito e a gente tem que justamente que criar formas de inspirar, você falou muito em inspiração, as pessoas a cumprirem as regras, não na forma, né, coercitiva, mas nessa forma inspiracional. Por que a gente deve fazer a coisa certa, né? Ou por que as políticas, eu acho muito importante isso, por que as políticas existem? Qual é o fundamento daquela política? E não assim, cumpra a política, né? Ela está aqui e você tem que cumprir se você veio trabalhar nessa empresa. Mas por que elas existem, né? Por que é importante essas políticas existirem, né? Para uma boa governança, para garantir a transparência. Então, a gente tem que passar muito por essa parte de didatismo também, explicação, né? Porque senão, se a gente fica só no enforcement, fica muito difícil a Pegando nossa até vida, um né? gancho, Chantal, a gente vê também em vários estudos, né, que o compliance passou por essa fase de amadurecimento, Uhum. né? No primeiro momento, quando teve, né, o seu ápice, né, no sentido de quando teve a lei anticorrupção, teve toda aquela operação da Lava Jato, enfim, o compliance pegou uma relevância muito grande e naquele momento era muito, como você disse, vamos cumprir a regra, Uhum. né? Nós temos uma lei, vamos cumprir a legislação. Então, deu-se, sim, essa primeira impressão de, é o departamento que vai lá fiscalizar, né? É uma auditoria a dois. O que a gente vê com o decorrer do tempo? Que houve naturalmente um amadurecimento, uma evolução, em que a gente passou de um programa de simplesmente cumprir as regras com um aspecto mais abrangente de integridade. E aí é aquela coisa de não somente fazer o que é certo em fazer conforme a regra, mas o que deve ser feito independente do que está escrito na legislação. Sim. Então você começa a efetivamente olhar aquela parte mais cinzenta, né, e falar, olha, a empresa ela não deve tomar esse caminho porque você tem um impacto desde reputação, ético, de imagem e também de responsabilidade, né? Por isso que naturalmente teve também aquela divisão entre o compliance e o jurídico. Porque o jurídico, ele olha muito, essa é a lei, posso cumprir, não posso cumprir, e eu preciso defender a empresa. O compliance, ele olha e fala assim, tudo bem, essa é a lei, mas independente do que diz a lei, eu devo fazer aquilo? Que consequências podem ter a empresa o fato de eu pegar, mesmo dentro da lei, fazer aquela atitude e impactos em termos de reputação, imagem e, mais do que nunca, está dentro do que a gente acredita que é o certo em fazer? Sim. Aí você começa a ir numa outra área que sai um pouco daquela responsabilidade ou como era classicamente as responsabilidades do departamento jurídico, né? Por isso que hoje, naturalmente, o departamento de compliance ele é separado e tem essa independência de reporte ou para o conselho de administração, em caso de empresa de capital aberto, ou para o próprio CEO, ou seja, instância máxima para justamente ter essa independência para lidar com essas zonas cinzentas. É isso, né? Muita gente não sabe ou não conhecia isso, mas o compliance é basicamente trabalhar com zonas cinzentas, né? Porque, como você falou, a gente pode até trabalhar muito próximo do jurídico, implementar políticas para a empresa, mas raramente você vai cair num caso em que está escrito expressamente na política que pode ou não pode fazer, sempre vai partir também de uma interpretação, né? De uma questão de má fé, boa fé, então... zonas cinzentas aí a gente tem que se familiarizar quando a gente está trabalhando no compliance, né? Assim, é a dificuldade, a grande dificuldade do trabalho do compliance officer, eu acho que é entender, interpretar situações, entender se realmente é algo ruim, não foi tão ruim, etc. Então, isso é bem complexo mesmo. E você falou bastante da tua experiência na Europa, você acha que isso é uma tendência que veio para o Brasil lá de fora, ou seja, o compliance começou mais forte lá fora, ou o Brasil também se desenvolveu ao mesmo passo em que Estados Unidos e Europa, as empresas nesse sentido? É que naturalmente, né, tanto Estados Unidos e Europa, eles estão à frente até pelo fato histórico, né? Nós somos uma colônia, né? E, por exemplo, o próprio FCPA, ele já tem já uma lei antiga, né, dos Estados Unidos de anticorrupção. Depois veio o UK Bribery, até vinda do advento de escândalos que aconteceu das empresas europeias. O FCPA também surgiu do escândalo lá da época do Gate, enfim. E agora, a lei
anticorrupção nossa também é, de certa forma, relativamente nova. Foram espelhadas nessas duas legislações, né? E, de novo, o nível de amadurecimento e conscientização é conforme também o tempo, né? E aí também vai da própria cultura, né, da população em cada região. Não, e você comentou muito sobre esse histórico, né? Realmente faz todo sentido. As legislações do Reino Unido e dos Estados Unidos são mais antigas mesmo, e é importante que a gente saiba que vieram de escândalos, então eles também passaram por situações bastante graves, né? Inclusive envolvendo ali poder público. E como que na sua experiência agora trabalhando numa empresa chinesa? Como que é a visão do compliance de uma forma geral, assim, na China, que é um país que está crescendo tanto? Como que é esse comportamental aí dos chineses? Se é que a gente pode fazer algum comentário ou generalizar de alguma maneira. Eu nunca gosto de generalizar, mas acho que é curioso a gente trazer a tua perspectiva de estar trabalhando numa empresa chinesa agora. O interessante também de novo, né? Quando a gente não conhece o assunto, ou seja, eu sempre, quando voltei a estudar agora e fiz o mestrado, descobri que eu sou um eterno ignorante, ou seja, eu achava que eu conhecia um assunto e quando você começa a estudar a fundo, você descobre que você é um perfeito ignorante, que você não conhece aquele assunto, né? Digo mesmo em termos da China, até eu entrar nessa empresa, eu não conhecia nada da cultura chinesa, nada de como é o processo chinês, né? O que acontece hoje, né? Só encurtando um pouquinho, né? A gente tem aquela coisa do partido chinês. O que é o partido? É um monte de gente, burocratas políticos. Em resumo, tem zilhões de pessoas, mas tem 2.000 pessoas que seriam o alto escalão que fazem toda a política e os processos lá da China. Dessas 2.000 pessoas, só por curiosidade, 75% ou fizeram Harvard ou fizeram MIT, Princeton, ou seja... Das 6 maiores polos de inovação do mundo, 3 estão na China. Então, é do tipo, opa, o que está acontecendo? E aí, indo ao encontro que você falou, o que a gente vê? Um governo hoje que tem um líder independente, não vamos entrar na seara política ou democrática aqui, mas tem uma pessoa que rege o país em termos de direcionamento, e ele tem uma política anticorrupção muito forte. Então, o que a gente vê? Essa área agora está criando grande relevância na China. A empresa que eu estou é uma empresa de capital aberto na bolsa lá de Pequim. E a preocupação deles é muito nesse sentido mesmo de adotar as melhores práticas ocidentais, porque a China tem o desejo estratégico de ser um país internacional. E a partir do momento que ela quer ser um país internacional, e olha, gente, só tem um país do mundo, eu confesso que eu não sei qual que é, mas eu vi a estatística que fala, só tem um país no mundo em que a China não tem investimento. Tá. Ela tem investimento em todos os países. Eu acho que é o Vaticano, se não me engano, mas eu vou até checar isso depois. Mas incrível, ela tem investimento em tudo. E o mundo hoje está tão interligado que, por exemplo, a parte ocidental não pode simplesmente desligar a chave e falar, não quero mais a China. É uma interdependência econômica, sim. Enfim, todo mundo já... quem olha um pouquinho mais, vai ver que não é uma coisa tão simples. Mas o fato as empresas estão se profissionalizando, estão se internalizando, e com isso, o tema de compliance ganha uma grande relevância. Então, é muito interessante quando a gente coloca, né, nós conseguimos aqui a empresa no Brasil obter o selo Proética, que é uma conquista para poucas empresas, a gente sabe o quanto isso é difícil, né, e rígido para obter, e nos tornamos benchmark da nossa matriz lá na China. Ou seja, os chineses vêm para cá, as auditorias, os compliances de lá, no sentido, deixa eu ver as melhores práticas, deixa eu ver o modelo do seu código de conduta, como é que é o seu processo de canal de denúncias, é independente, se acontece isso, isso vai direto para o conselho, como é que funciona a não retaliação, e como é que é a implementação das medidas punitivas de forma igualitária e justa, né? Então, a parte boa é que a gente está conseguindo influenciar positivamente e, de novo, mais do que nunca, fazer com isso reverbere para as outras empresas. Mas antes a gente tem uma missão maior que é no próprio Brasil, né? Aqui a gente tem essa missão de fazer com que isso vá além das paredes da empresa e impacte diretamente a sociedade.
Não, muito interessante isso que você falou. A gente sabe que o Brasil, nesse caso, está exportando aí boas práticas para a matriz, né? E saber como tudo, de alguma forma, está globalizado, né? Então, a gente falou já que a lei brasileira se inspirou na lei europeia e do Reino Unido, dos Estados Unidos. A gente aplica diversas questões de compliance aqui no Brasil, que de alguma maneira está influenciando a matriz lá na China, que também a gente tem muitos chineses estudando em faculdades americanas, ou seja, realmente está tudo interligado. Como você falou, a China hoje acredito que é o maior mercado de muitos países, então que bom que a gente está sempre puxando a barra para cima e os países se adaptando a essa barra mais alta, digamos assim. Porque deve passar por muitas barreiras, às vezes comportamentais mesmo, né? E de cultura, então o desafio deve ser enorme mesmo. Só complementando também, Chantal, e uma coisa que é interessante, quando a gente fala do tema de compliance, isso é maior do que ideologia política, posicionamento. Em nenhum momento a gente está falando, é esquerda, é direita, é X, é Y. Isso transcende, porque é o entendimento comum que quando você tem esses processos de desvio de verba pública, corrupção, apropriação indébita, né? O próprio levantamento do Pacto e da ONU, você tem quase 3 trilhões de dólares que são desviados. É o senso comum que esse recurso, sendo ele aplicado em prevenção ao meio ambiente, saúde, alimentação, ela poderia ser muito melhor utilizado e o resultado que se traz disso, em termos de comunidade, nação, humanidade, seria muito melhor. Então, esse entendimento é comum, independente do regime, posição política, pensamento ideológico. Isso transcende, é muito maior. E isso é outra coisa que nos motiva a cada dia a trabalhar no tema. Porque a gente sabe, de novo, isso não tem concorrência, isso não tem idealismo. É o que é o certo a fazer. Não, você falou algo que eu sempre falo também quando vou apresentar a plataforma, né? Porque, como eu falei, as empresas entram no Pacto Global e elas escolhem quais plataformas elas vão se engajar, participar, etc. E existe aqui a nossa plataforma Ação contra a Corrupção, que de alguma maneira ou de outra pode não soar tão sexy, né? Ou tão interessante para alguma empresa. Poxa, eu vou investir em anticorrupção. O nome às vezes já afasta algumas empresas, assusta, né? Muito mais pode se interessar muito mais em questões de direitos humanos ou de meio ambiente. Mas o que eu sempre reforço é que ajudar na luta contra a corrupção é defender direitos humanos, é proteger o meio ambiente, é investir em educação, em saúde, em investimentos, em empregos, porque, acima de tudo, combater a corrupção é combater a desigualdade também, econômica, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque todos esses 3 trilhões de dólares, que existe um levantamento da ONU que estima que esse seja o valor perdido para a corrupção no mundo, ele não tinha esse destino originalmente. Então, esses recursos certamente deveriam ser investidos em desenvolvimento econômico, em geração de emprego, em tecnologia, em inovação, em proteção ao meio ambiente, em defesa dos direitos humanos. Então, com certeza, um recurso muito alto que está sendo perdido para a corrupção. Então, de alguma maneira ou de outra, né, fechando aí todo esse ciclo da minha fala, combater a corrupção é defender todos os outros ODS, é defender todas as outras pautas. Inclusive, existe aí um entendimento de que o ODS 16, às vezes, deveria ser um ODS 0, né? No sentido de, sem combater a corrupção, a gente talvez não consiga nem alcançar as outras metas que a gente tem, porque pode haver corrupção, desvios e fraudes aí no meio de todo esse trabalho gigante que é feito também em todos os outros ODSs. Mas queria também perguntar para você, então a gente sabe que a SPIC aqui no Brasil faz parte do Pacto Global, que vocês, que tem um Chief Compliance Officer, que tem essa importância no tema, que inclusive exporta aí as boas práticas para a matriz na China. E queria que você nos dissesse um pouquinho sobre o papel da sua CEO, da Adriana, como líder de impacto do ODS 16. Então, por que para a SPIC e talvez até para a Adriana seja importante se tornar líder de impacto, que é um papel de porta-voz do ODS justamente do 16?
Acho que primeiro pela própria posição, né, de líder de impacto, né? Você voluntariamente, né, assume um papel realmente de referência e de influência, né? De novo, vai ao encontro do que a gente estava falando, da nossa responsabilidade como setor público, setor privado, né? Porque nós temos a consciência de que a empresa tem a seu papel e sua responsabilidade e principalmente o impacto nas suas relações, né? É muito ingênuo achar que a empresa só faz algum produto ou serviço, vende para o seu consumidor final e acabou. Não, ele sim tem um papel relevante, importante e impacta diretamente nas suas interações e principalmente nos locais em que ele está presente, nas cadeias que eles estão presentes, impactando até a vida das pessoas diretamente. Então, quando você tem uma pessoa que assume essa liderança de forma voluntária e tem essa consciência e convicção de que a gente tem esse papel relevante de influenciar e também trazer novos integrantes para esse movimento, que é um movimento inspiracional, e também a gente acredita que com isso a gente consegue trazer mais pessoas, mais empresas, mais elos da cadeia, que no final você acaba gerando resultado para a sociedade como um todo, né? Então, a Adriana ela tem esse papel, eu acredito que é fundamental, muito nobre do lado dela também. Eu acho que é uma honra ela ter essa posição, né? E efetivamente ela vem de forma muito ativa, né, atraindo novas empresas, reverberando a voz do pacto, né, no setor privado, mostrando essa importância, porque acredito que a gente tem essa convicção, né, e essa certeza que esse é o caminho, né, na construção dessa grande empreitada que nós temos juntos com o Pacto Global. Não, perfeito. E a Speak Brasil também participa de outras grandes iniciativas do Pacto Global, não só a liderança de impacto, na figura da Adriana, como o Movimento Transparência 100%, como a ação coletiva do setor de energia elétrica. E você acha, então, que realmente as empresas, são todas iniciativas voluntárias, né? Que as empresas se voluntariam para participar, assumem compromissos públicos bastante relevantes, aí na temática de combate à corrupção, promoção da transparência corporativa. Como você vê essa questão da influência das empresas umas sobre as outras? Então, aqui a gente não está falando de uma legislação, de uma regulamentação, de algo do setor. A gente convida as empresas a participarem dessas iniciativas e a gente busca com que uma empresa acabe influenciando a outra, né? Criando aí um benchmark no mercado. A gente publiciza sempre o nome das empresas que estão com a gente de forma a influenciar as outras. Você acha que o compliance ele pode crescer bastante por aí nessa forma mais voluntária, de influência? Ou você acha que invariavelmente a gente vai depender do órgão regulador, de legislação, uma coisa mais coercitiva mesmo? Eu acredito que o movimento que a gente faz, de novo, vai ao tema que a gente começou a falar no início, né, da curva normal, né? Aqueles 10% que genuinamente tem aquela convicção e conseguem influenciar os 80%, né, da curva normal. Acredito que quando a gente fala de ações coletivas, por exemplo, as iniciativas, né, elas partem geralmente, né, das grandes empresas, que no caso, vamos dizer, são aqueles 10%, né? E a esperança que nós temos com a ação coletiva é conseguir influenciar os 80%, que são as empresas pequenas e médias, que direto ou indiretamente contribuem na nossa cadeia de suprimentos, na nossa cadeia relacional. Então, sim, essas 10 empresas têm o poder de influência. Então, utilizar esse poder de influência justamente com esse objetivo maior de você expandir esse ambiente de conformidade e transparência é o caminho que a gente enxerga claramente. Inclusive é uma das recomendações que estão tendo do B20 para o G20, né, que é o reforço das ações coletivas. E mais do que nunca, né, se a gente tem a capacidade de fazer essa ação coletiva em conjunto com o poder público, melhor ainda, né? O fato o que a gente tem hoje
a total certeza e clareza da responsabilidade do setor privado, e também a gente não pode ficar esperando que, por exemplo, o setor público faça ou exerça um poder de persuasão ou influência que às vezes fica muito aquém da realidade de hoje. Então, a mensagem eu diria, nós temos esse poder de influência? Temos. Temos consciência e convicção disso? Sim. Então vamos fazer. Não, muito bom. Porque realmente acho que ficar esperando, né? O setor privado saiu dessa posição, se alguma vez já esteve, passiva, né? Ele tem que assumir uma posição ativa nesse combate à corrupção, na promoção da integridade. Acho que as empresas, principalmente as grandes, mas também passando pelas pequenas e médias, não precisam esperar uma regulamentação, um enforcement, um decreto, algo nesse sentido. Partindo delas, acho que também o trabalho acaba sendo muito mais genuíno, né? Hoje a gente tem certeza de que, como eu comentei, as empresas que estão na plataforma anticorrupção estão aqui porque optaram estar, as empresas que estão na ação coletiva a mesma coisa, no Transparência 100% a mesma coisa. Então, a gente está falando com empresas que se interessam pelo tema, né? E elas puxam muito, você sabe que a CGU acompanha bastante todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no Pacto Global. Então, acho que a gente consegue fazer essa boa dobradinha de também trazer o poder público para perto, para acompanhar o que as empresas estão fazendo. O selo Proética é uma excelente incentivo e iniciativa que eles desenvolveram, que é exportado para o mundo inteiro. Mas é realmente muito interessante. E como que você vê essa figura, a temática de integridade? Eu imagino que você deva preferir falar que você trabalha com integridade do que com anticorrupção, né? Eu acho que é um dilema também que eu sempre explico, que a área chama-se anticorrupção, mas a gente vai muito além disso. A gente não está falando de seguir a lei brasileira anticorrupção, a gente está trabalhando com promoção da integridade, que é algo que vai além, né, do mero cumprimento de uma lei ou do cometimento de um eventual crime, né, que é a corrupção. Você acha que hoje a integridade ela está se expandindo também para outras áreas? Ou seja, não há que se falar de empresa íntegra, mas que também não seja socialmente responsável, que também não cumpra direitos humanos e proteja o meio ambiente. Você como compliance officer, tem sentido essa interseccionalidade ou ainda não? São caixinhas separadas dentro das empresas? Não, eu acho que cada vez mais a parte de integridade e o compliance officer, ele está mais do que nunca interligado no modelo de negócio, seja qual seja o segmento ou o tipo de empresa, né? Porque quando a gente fala das ODSs, fala de desenvolvimento sustentável, não tem como você fazer essa correlação e no dia a dia tudo envolve o fator humano, envolve a parte de relação e nesse sentido envolve a questão de comportamento e no final a ética nas relações. Então, o compliance, sim, ele está cada vez mais dentro de temas, por exemplo, participamos cada vez mais de comitês de riscos, comitês de crises, comitês de sustentabilidade, né? Porque todas as ações, avaliações, sejam, você vai fazer due diligence, seja de empresas parceiras, fornecedoras ou de novos negócios, existem sempre questões de legais / a parte de compliance. Então, cada vez mais, o tema de integridade, ele extrapolou já simplesmente o departamento de compliance, né? Tanto que um programa de compliance efetivo nas empresas é aquele que todos são membros, né, diretos e indiretos, do programa de integridade ou do programa de compliance. Não é simplesmente, eu tenho um compliance officer, ele resolve tudo. Não. A gente consegue colocar claramente o papel e a responsabilidade de todos. A partir do momento que fica claro que cada um, independente da função que ocupa, independente do cargo, ele tem sim uma responsabilidade sobre aquilo e ele pode e é um agente de influência, aí o programa ele é efetivo. Né? Voltando de novo naquela curva, né? Nos 80% que você influencia esse meio. E naturalmente o que se espera? Que aqueles 10% que são, né? Isso é estatística do ser humano, né? Pessoas que não vão seguir a regra ou vão cometer algum ato, né, ilícito, que ele seja expulso, né, daquele ambiente. Ou seja, que aquilo não seja aceito, tanto socialmente como também em termos de ambiente empresarial.
E acho que vai muito de encontro a uma percepção de que, idealmente, no mundo ideal, fictício, utópico, é uma profissão que não precisaria existir, né? Se tudo ocorresse da forma correta, né? E aí, nesse sentido, eu queria conectar com uma outra pergunta que a gente já conversou algumas vezes, é como você explica para sua filha o que você faz hoje? Porque a gente falou aqui muito e não é tão simples explicar o papel de um compliance officer, ainda mais partindo para essa vertente maior aí de integridade. Como que você explica para ela o que você faz? Isso é até engraçado, que eu tenho uma filha de 16 anos, né? E nessa idade, né? Os adolescentes são muito questionadores, né? Aí pergunta, pai, o que você faz? Eu sou o cara que tem que falar para as pessoas fazerem as coisas certas, né? Não fazer coisa errada. Ela fala assim, mas essencialmente isso não faz sentido. Ele falou assim, na minha visão, logo você vai ficar desempregado, porque fazer a coisa certa, as pessoas têm que ter isso desde o início de que, né, na educação familiar. É um contrassenso, né? Você tem que ir lá e falar, olha, você fez coisa errada, vamos lá ensinar você a fazer a coisa certa. Que é engraçado, e até numa live que nós fizemos uma vez num treinamento com o professor Cortella, eu coloquei esse exemplo, né? Ele riu, ele falou assim, olha, esperamos que essa inocência, né, da sua filha continue nos próximos anos, né? Mas vamos combinar que não é tão inocente assim, porque o próprio ser humano lá, com certeza teve um trabalho em grupo, uma prova que ela não foi tão inocente de fazer, digamos assim, não cometer um ilícito, mas esse pensamento de como eu posso ter outros caminhos é inerente do ser humano. Sim. Né? E aí, de novo, volta a situação, né? Como é que você explica? No final, você fala, olha, a minha função é justamente, de novo, lembrar a todos qual que é o caminho correto e transparente de se fazer as interações e os negócios, né? Com todo respeito às religiões, basicamente, independente da religião, você sempre tem semanalmente, né, um culto, uma missa, um encontro. E lá ele reforça o quê? Aquela doutrina, né? Então, né, o pastor, padre, enfim, o orador, ele sempre vai colocar todo final de semana dizendo, gente, esse é o caminho a ser seguido. E o compliance no final do dia acaba sendo uma coisa muito parecida, quando você faz esse treinamento lembrando, gente, você tem que ir por esse caminho, né? Esse é o caminho a ser seguido, né? Para lembrar que não existe outro, né? Existe, mas é uma questão de opção, e se essa for opção, esse ambiente não aceita esse tipo de opção, basicamente é isso. Não, quando você fala isso, você já tinha me falado isso sobre o questionamento da sua filha, eu fico primeiro muito tocada, porque eu acho que não é apenas uma inocência dela, acho que é fruto da educação que você deu para ela, e aí eu fico pensando, poxa, que sorte que ela teve de ser criada, educada por um compliance officer, né? Porque acho que aí ela tá mais próximo dessa pauta aí do que é certo, o que não é certo, o que a gente deve fazer nas diversas situações. Mas também eu fico pensando se é uma profissão que os jovens se interessem ou não se interessem, né? Tomara que a gente tenha aí muitos compliance officers se formando, apesar de estar pulverizado nessas diversas profissões que a gente falou aqui hoje, né? Não tem uma faculdade só para isso e nem um mestrado, uma pós-graduação, acredito que deva existir. Mas como explicar para ela ou para os jovens ou para essa nova geração o que a gente também tem sentido aqui no Brasil, que a gente também já conversou sobre talvez uma perda de força dessa pauta do compliance dentro das empresas? Infelizmente, né, a realidade é que a gente tem ondas, né? E hoje a gente teve um pico, um ápice, né, da importância, relevância, notícia, né, exposição da parte do compliance. Hoje, por N fatores, que não vem ao caso aqui, a situação do próprio país, né, com essa percepção de impunidade, de injustiça, e ao mesmo tempo algumas práticas que vêm sendo, né, para quem lê jornal, isso é muito evidente, né, vêm sendo retomadas, que não são as melhores, vamos dizer assim, torna o ambiente mais difícil, mais desafiador. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que um evento que eu fui uma vez, que até uma pessoa do CGU falou isso, peço até desculpas que eu não lembro o nome da pessoa, mas me tocou o exemplo, né? Ele falou assim, olha, esse processo que a gente tem da
do combate à corrupção é mais ou menos você entrar na frente do trem e você vai ser atropelado. Aí entra mais uma pessoa, as duas vão ser atropeladas. E a esperança é que a gente consiga colocar mais gente e um dia a gente vai conseguir dar um tranco no trem e quem saiba um dia parar esse trem. Ou seja, não é um processo fácil, né? O processo de transformação da cultura, né, é complicado, é um processo longo, é um processo de insistência, persistência, resiliência. Não tem jeito. Porém, grandes transformações são feitas dessa forma. Então, eu, por exemplo, quando ingressei, voltando nessa área, a gente sempre tem aquela coisa, né, do mentor, do coach, falar assim, trabalhe com alguma coisa que te dê propósito. Aí você fica, caramba, o que eu posso trabalhar, né? Vou trabalhar alguma coisa que vou deixar um legado. Mas que legado que eu vou deixar? E aí, quando você entra nessa área e você percebe que as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, esse podcast, pode ter zilhões de pessoas. Se uma se sensibilizar e falar, poxa, esse caminho é o caminho que a gente deve trilhar, a gente já fez nossa missão. Então, a gente teve a capacidade de influenciar e impactar, né, o pensamento de alguém. E, de novo, e com isso, essa pessoa impacta mais uma, que impacta mais uma. Trabalhei no ABN Real também com o Fábio Barbosa. O Fábio Barbosa, ele falava uma frase que era muito interessante. Ele falava assim, cara, eu não sei se a gente vai ter o poder de influenciar todo mundo. Só sei que se cada um varrer o seu quintal, a gente vai ter um país limpo. É uma analogia muito simples, mas que faz todo sentido. Você fala, poxa, se eu influenciar um para limpar o quintal, quem sabe mais um, na somatória, a gente vai ter uma sociedade melhor, um país mais limpo, um país mais transparente. Então, o que motiva a gente trabalhar com isso e também incentiva as pessoas é esse poder, né, de influência que a gente pode ter para justamente trazer um resultado muito maior. É incrível isso. Eu acho que, pelo que você fala, a gente consegue ver que você trabalha com propósito. Por sorte, eu também aqui no Pacto trabalho muito com propósito e é muito importante, né, para a gente ser feliz na nossa carreira, no nosso dia a dia, né, como pessoas. Mas eu acho que também é muito isso. Acho que o Compliance Officer tem essa função dentro da empresa de ajudar a orientar o que é certo e o que é errado. A gente deve levar isso para nossa vida pessoal, né? Mas assim, o que eu queria comentar aqui é que muitas vezes o Compliance Officer ele também é um ser humano, né? Que pode cometer alguns erros ou dentro das empresas ou na vida pessoal ou não. O que eu acho muito importante deixar claro é que o importante é como você lida com esses erros, né? Da forma transparente, se você voluntaria e diz, olha, aqui eu errei, então eu vou buscar superar a lesão ou o dano que eu cometi, tanto dentro de uma empresa como fora, porque às vezes a gente pode soar como, nossa, estão acima do bem e do mal, guardiões da verdade, etc. Mas não, somos seres humanos. Existe toda uma questão de ciência comportamental, de por que seres humanos, né, divergem aí para situações não tão corretas, ilícitas, etc. Mas eu acho que o mais importante para uma empresa, e aqui também fazendo analogia para o ser humano, é quando acontece algo de errado dentro de uma empresa, ou seja, o pacto jamais vai pedir que as empresas se comprometam com não ter corrupção. Esse é o final da linha, né? Esse é o ideal que a gente quer chegar, mas em havendo alguma questão, que as medidas de governança sejam tomadas, ou seja, que as medidas reparadoras sejam tomadas, que as sanções sejam implementadas. Então, acho que é muito por aí também, né? Acho que a gente se policia muito. O ideal é que a gente faça o certo automaticamente, né? Sem precisar ter nenhum tropeção no meio do caminho, mas saber que também o mais importante é levantar a mão e reconhecer quando alguma coisa acontece, né? Acho que isso é fundamental. Por isso que um dos movimentos que eu acredito que é uma base fundamental é o transparência, né? Sim. Como você mesmo bem colocou, Chantal, ser humano, você vai cometer erros e equívocos, né? Você vai ter também aqueles que vão agir de má fé. Isso é fato, né? E acho que o principal é como você lida com essa situação de forma transparente e justa, né? Eu costumo dizer para todos, quando a gente faz o treinamento do canal de denúncias, pode ter uma situação de assédio, enfim, que a pessoa faz uma denúncia.
o resultado da denúncia pode ser que você não goste do resultado. O gostar ou não gostar é um direito seu. Você tem todo o direito de não gostar daquilo. O que você não pode é se sentir injustiçado. Aí nós temos um problema. Né? Então, de novo, irão acontecer situações, como você falou, né, de erros, desvios, ou seja, qual for. O importante é como a gente reage a essas situações e, de forma transparente, presta conta sobre aquilo. Né? Se for uma situação que tem que responsabilizar alguém, que responsabilize, que seja justo, que seja transparente e que seja igualitário, independente da posição que a pessoa tem na instituição. Só assim que a gente consegue fazer, de novo, essa construção do ambiente realmente de integridade e, de novo, que as pessoas tenham esse senso de justiça, que não fica essa sensação de, nada acontece. É conhecido de fulano, tem mais dinheiro, nada vai acontecer. Isso é péssima, essa percepção, né? É horrível. Você quer acabar com um programa de compliance, é você agir desse jeito. Né? Ao contrário, quando você consegue implementar isso, e, de novo, meio de ações coletivas, meio de movimentos que você consegue trazer outras empresas, outros parceiros e reverberar isso além, né, das limitações da empresa, é o que a gente entende que é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que mais do que tudo, passa também muito por uma questão, a gente está falando muito aqui de comportamental, né, e de ética, uma questão de empatia no sentido de você entender, existem essas regras que, nossa, são muito duras para mim. Eu acho que é muita coisa para cumprir, tá muito injusto ou tá muito pesado. Mas aí quando é aplicado ao outro, aí eu concordo, aí eu acho que faz sentido, aí eu acho que deve ser duro mesmo. Então, é se colocar um pouco no lugar do outro e entender que a mesma regra aplicada ao outro vai ser aplicada a mim, que vai ser aplicada ao meu amigo, vai ser aplicada ao meu inimigo, e tem que ter uma mesma medida ali, né? Porque senão realmente fica algo muito... eu quero que isso seja, que a empresa, as políticas, as regras sejam duras com quem comete algum ilícito, algum erro, mas comigo não, né? Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, ou ao contrário, quando a gente fala de canal de denúncias, como você falou aqui, poxa, a importância da proteção do denunciante, do anonimato, porque às vezes você pode pensar, poxa, mas é tantas regras em cima dessa pessoa, mas e se fosse eu o denunciante? Eu não ia querer essas regras para mim? Então, acho que as pessoas, algumas vezes, não se colocam nessa posição, né? Do tipo, às vezes as regras servem para te ajudar, servem para te proteger, né? Elas devem ser iguais, devem ser justas, então acho que isso é bem importante. E as pessoas esquecem, né? E isso eu acho que é o papel primordial do cara que assume a cadeira de Compliance Officer, né? De você ter essa capacidade de demonstrar, por exemplo, para o seu presidente, para o seu CEO, né? Enfim, para o seu conselho, que você está lá com esse papel de mostrar justamente as consequências da tomada daquela decisão, né? E, de novo, trazendo uma ótica nesse sentido. Se coloca nesse lugar, que impacto teria se fosse com você. Exatamente. Né? E acho que isso é fundamental, né? E olha que interessante, né? Quando a gente fala muito dessa parte de comportamento, é também despertar essa responsabilidade de cada um. Né? Todo mundo já teve essa situação que quando chega no mercado, vai estacionar o carro, tem um carrinho de compras no meio da vaga. Primeiro momento, você fica indignado. Você fala, custa a pessoa colocar a porcaria do carrinho no lugar? E aí, o que é bizarro, essa pessoa que reclamou, quando ela pega as compras, ela deixa o carrinho no mesmo lugar. Aí você fala, gente, o que a gente faz? Né? Também é aquela coisa de a gente provocar a sua responsabilidade. A gente reclama muito, né, da corrupção dos políticos. Mas aí, em casa, o sujeito vai lá e faz um gato net. Mas aí eu tenho justificativas verdadeiras. Né? Porque o imposto é muito caro. Porque a empresa é ladrona. Né? O que é uma ligação ilegal em meio de zilhões que ela ganha? Sim. Você traz as justificativas verdadeiras para tentar, né, dizer que aquele fato errado, ilícito, ele é justificável. Ou seja, volta ao ponto de
coloca despertar o lugar que você tem e o papel fundamental que você tem nessa transformação também. Sim. Né? É muito fácil delegar a responsabilidade para todos, mas assumir ela é muito mais difícil. Né? E aí te coloca no papel de você é responsável por aquilo, então faça a sua parte também. Então eu acho que esse tipo de despertar também é uma coisa que a gente tem no dia a dia. Acho que passa muito por a questão de educação e de influência, que a gente já falou aqui, né? Uma vez me falaram também não vou me lembrar a referência, mas me falaram assim que essa ideia de fazer o certo, de integridade, começa quando você está em casa, que não tem mais essa figura do telefone da casa, né? Que quando tocava na linha fixa ali na casa. Mas, por exemplo, sua mãe fala assim, fulana, vai atender o telefone e tal. E aí você atende, é uma amiga dela. E você fala, mãe, sua amiga quer falar com você. Ela fala, não, fala que eu não tô. E aí você fala, não, minha mãe não tá, e desliga. Então, que já começa por aí. A sua mãe, que é uma figura, né, que você respeita, que te influencia, que é tudo na sua vida, te falando para mentir, basicamente, né? Que isso já é uma criação de um espírito ou de uma dúvida do que é certo, o que é errado, por que eu falei isso, por que eu não falei, mas aí minha cabeça explodiu e aí realmente a gente vê que essa questão de integridade do compliance officer tá em tudo que a gente faz, né? E pra gente finalizar aqui o nosso papo, Odair, que foi excelente, eu queria te fazer uma pergunta que é um questionamento, uma dúvida que eu tenho. A gente tem essa percepção de que o compliance officer é uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, muito correta. E você acha que isso te ajudou hoje a ser um maratonista, a correr maratonas? Porque eu não consigo nem imaginar como organizar, colocar uma planilha de corrida, uma dieta, um preparamento físico no dia a dia de um compliance officer, que não é diferente de um executivo, de qualquer outra função dentro de uma empresa. Você acha que isso te ajuda na hora da corrida, de organizar? Ou você acha que isso já veio com você antes de você ser compliance officer? Como que essas duas coisas estão relacionadas? Eu estou curiosa para fazer uma ponte aqui entre as duas faces da Odair Oregoshi. Assim, a maratona tem um cara que chama Kipchoge, que é um dos maiores maratonistas da atualidade. Um dos campeões dos campeões. Ele detinha até o recorde mundial e recentemente teve uma pessoa mais jovem que bateu o recorde dele. Né? Ele tem uma frase muito interessante, que o segredo de sucesso, independente em que área você atua, é uma coisa que chama disciplina. Ele fala assim, se você tem disciplina, você tem tudo. Verdade. Né? Para fazer uma maratona, que nem você falou do compliance, você não acorda amanhã e fala, vou correr 42 quilômetros. Ou então, vou virar um compliance officer. Tem um processo. Né? E nesse processo, o que rege qualquer coisa é a disciplina. Você vai ter que acordar um pouco mais cedo, você vai ter que treinar, você vai ter que se alimentar, você vai ter que dormir, você vai ter que seguir aquela rotina. Isso é disciplina pura, né? E quando você entra no processo nessa área, tem muitos ritos que são disciplinas mesmo. Uhum. Você tem que seguir aquilo lá, como se fosse uma bíblia, né? Uma cartilha, né? Eles são correlatos, né? Eu diria sim, uma coisa complementa a outra, né? E tem aquela coisa da resiliência também, como tudo na vida, né? Não é só flores. Vão ter dias que você vai perder uma discussão no bom sentido, situações que você fala, poxa, eu não concordo, mas é uma decisão da corporação, então a vida lhe impõe. E óbvio que você tem a opção de falar, não quero continuar aqui ou quero traçar outro caminho. Né? E a maratona, de certa forma, ela tem essa correlação e eu posso dizer que também ela serve para N outras áreas. Né? Do compliance acaba ficando mais fácil porque você tem uma rotina / disciplina / processo que você tem que ter essa resiliência, né, de acompanhar dia após dia, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra. E você fica pensando nos problemas do compliance quando você está lá nas suas boas horas correndo a maratona ou a cabeça vai para outro lugar, você consegue desconectar? É que para mim corrida é uma terapia, né? Tem gente que usa N artifícios / instrumentos, né? Para tirar o estresse, ou então para se reconectar com
com a natureza, com Deus, seja lá com você mesmo, né? Uhum. Para mim, correr tem esse prazer. Né? Quando eu corro, eu tiro todo esse estresse, tanto que o pessoal fala que é um vício, né? Você corre todos os dias porque você acaba ficando viciado com o que aquilo lhe traz, né? Mas eu tenho uma desconexão tão grande, Chantal, que de verdade eu posso dizer que eu acabo pensando em tudo, também em compliance. Termina a maratona, nem lembra que é o Daír Oregoshi, Chief Compliance Officer, depois que vai... Não, que bom que existe essa forma de terapia para você, ainda mais associada a um esporte, né? Algo que faz bem para a mente, para o corpo, etc., porque a gente precisa muito disso também, né? A gente está falando aqui, é um podcast que está falando de uma profissão e de mundo corporativo, mas a gente tem que muito falar, né? De saúde mental, de cuidar também do físico. Que bom que você encontrou essa paixão, né? Esse vício positivo, né? Alguns médicos falam para mim, não é muito saudável, vamos ser honestos, né? Tem outros benefícios para a mente, superação, ego, enfim, que você pode falar. Mas o importante, né, e é o recado que eu deixo para todo mundo, independente, não é questão da maratona, você tem que encontrar alguma coisa, né, que lhe traga essa satisfação. Né? E no mundo da saúde, né, um conselho que eu sempre recebo de todos, né, é que a partir de uma idade, né, você passa dos 40, 50 anos, né, que é o caso, você tem que fazer alguma atividade física que é uma poupança para o seu futuro. Né? A gente tem que se preocupar, sim, com o maior bem que nós temos, que somos o nosso corpo, né? E se você não faz esse investimento, você vai pagar um preço alto lá na frente. Então, independente se é correr, nadar, pedalar, andar, faça alguma coisa, né? É o conselho que eu posso deixar para todos. Não, é isso. Obrigada, Odair. Queria agradecer muito o seu tempo aqui hoje com a gente, todo o seu tempo dedicado também ao papel de coordenador da plataforma. Então, não só Chief Compliance Officer, não só maratonista, pai, coordenador da nossa plataforma também. A gente está muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. E queria te agradecer aqui de fazer parte desse nosso primeiro episódio do podcast aqui da nossa plataforma, porque eu me inspiro muito nas conversas que a gente tem. Espero que as pessoas que assistam também se inspirem, tenham tirado algumas dúvidas aí do papel do Compliance Officer, que é muito maior do que muita gente pensa, né? Tem uma relevância inegável, a gente vai sempre defender nosso peixe, mas a ideia aqui era mostrar um pouquinho também para um público mais geral do que a gente faz e por que o tema da integridade e anticorrupção é importante, sim. Não é um tema superado, não é um tema para o futuro, é um tema para agora. Então, agradeço muito todas as suas palavras e a gente continua trabalhando juntos aí nessa nossa jornada, aí nessa caminhada aí de combate à corrupção. Obrigada. Eu que agradeço, Chantal, e de novo parabéns ao Pacto. Né? Deixo aqui a mensagem final para quem não conhece a Rede Brasil, para quem não conhece a plataforma, né? Vocês estão mais do que convidados, né? Venham participar desse grupo. A gente acredita, né, genuinamente que para essa área não existe concorrência. E se você tem esse pensamento, essa convicção e quer, junto conosco, mobilizar e influenciar para que a gente deixe uma sociedade melhor, uma geração melhor, por favor, junte-se a nós. Tá? Agradeço aí, Chantal, pelo trabalho exercido, parabéns, né? E também ao Pacto por todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, e a gente tem esperança que isso se consolide e cada vez mais reflita com mais pessoas, mais empresas, e a gente quer deixar uma sociedade melhor para todo mundo. Não, com Muito certeza. obrigado. Obrigada.